Mateus capítulo 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão. E então, voltando, faz a sua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, o Senhor está falando aqui para nós a importância dos relacionamentos. Relacionamentos são importantes, a tal ponto que ele fala, olha, se você vai entregar a oferta e você sentir Deus tocar o seu coração, que você magoou um irmão, o seu cônjuge, seu filho, o seu próximo, um amigo, uma amiga, um funcionário, um patrão, se você maltratou alguém, ofendeu, e Deus te mostrou que você ofendeu, então para momentaneamente a sua oferta, não entregue a sua oferta com a sua consciência pesada, com esse sentimento que você prejudicou o seu irmão. Vai primeiro reconciliar com ele e depois retorna e faz a sua oferta. Então os relacionamentos são importantes. Relacionamentos não são fáceis, mas são importantes. Fala comigo, relacionamento não é fácil, mas é importante. Deus nos deu, não precisa repetir, Deus nos deu a igreja, e na igreja o Espírito está movendo para nos ajudar a construir relacionamentos fortalecedores, saudáveis, edificantes, abençoadores. Já vi o apóstolo falando no programa dele algumas vezes, e a bispa Cássia nas pregações, é impossível não ter panelinhas, porque somos pessoas diferentes. Quem concorda? Tem pessoas que você identifica e pessoas que também se identificam com você. Isso é porque Deus nos criou com temperamentos diferentes, com pensamentos diferentes, com simpatias diferentes. Mas nós temos que cuidar de todos, amar a todos, e temos que nos envolver com um grupo de pessoas na igreja que nós sentimos em estar bem com elas. Nem sempre estaremos sentindo bem. Se queremos sempre estar sentindo bem, vamos ficar só, porque é impossível. Quem entende o que eu estou falando e concorda, levanta a mão. É verdade, mas nós temos que fortalecer e construir relacionamentos saudáveis, e o Senhor, preocupado com isso, Ele fala, olha, faça a sua parte. Se você feriu, ofendeu, se Deus tocou a sua consciência, que você teve uma atitude com seu irmão, que você sente que o prejudicou, que você acha que o ofendeu, procura reconciliar com ele primeiramente. E tem outros versos na palavra, Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meu irmão, ele fala, olha, não deixe a ira, o ódio, a amargura dominar sua mente, dominar suas emoções, dominar o seu coração. Você pode irar,
Quem aqui ira? Levanta a mão. Todos nós somos humanos. Mas você não deixa a ira dominar a sua boca, as suas atitudes, para prejudicar o próximo. Não, controle a sua ira, para que você não venha a pecar. Nós vemos Caim, ele ficou tão irado, e Deus chamou Caim e falou: Caim, o teu desejo, esta ira é contra ti, mas você deve dominá-la. Quem quer dominar os sentimentos ruins, de amargura, de ressentimento, de vingança, de ódio, que quer destruir a sua vida e destruir a sua casa? Quem quer dominar? Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, que o Senhor me ajude a não deixar dar vazão a sentimentos ruins que vêm no meu coração. Me ensina, Senhor, a não prejudicar e a preservar relacionamentos saudáveis, em nome de Jesus. E aí ele continua dizendo, abre comigo agora, Romanos capítulo 12, estou lendo alguns textos que fala de relacionamentos na palavra. Romanos capítulo 12, verso 17. Ele fala: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Meu irmão, nos evangelhos Jesus fala que o nosso Pai Celestial faz nascer o sol para o justo e para o injusto. Deus compartilha o sol, compartilha os dons da criação para todos, e cada um responderá diante de Deus pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Mas a palavra diz: olha, não torne a ninguém mal por mal, esforce para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o Senhor está falando: olha, faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Viva bem com a sua consciência, com o seu coração, com a sua vida diante de Deus, falando: Deus, eu fiz a minha parte. Nem todos nós teremos paz. Certamente haverá inimigos, pessoas talvez que vão até te perseguir sem nenhum propósito, sem nenhum motivo. Mas ele fala: se depender de você, você tem paz. Fala para o seu irmão: eu quero ter paz com você. Eu quero ser pacificador. Quem quer ser pacificador? Mais do que nunca, a sociedade, a humanidade está esperando a manifestação de uma atitude cristã entre nós. Quem quer viver o cristianismo? Primeiramente na família da fé, e depois para fora da família da fé. Então ele fala: olha, tenha paz com todos. E ele diz no verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Meu irmão, se nós somos sábios e confiamos na justiça de Deus, não vamos fazer a justiça com as nossas mãos, porque a justiça de Deus será implacável. Quem crê nisso? Ela vem no tempo certo e da maneira certa. Muitas vezes podemos nos sentir feridos, machucados, injustiçados. Nem sempre o nosso sentimento é legítimo, porque nós somos pessoas que estamos amadurecendo, e também porque somos imperfeitos e nos relacionamos com pessoas imperfeitas. Mas mesmo que seja legítimo,
Ele fala, olha, que você tenha paz, que você seja um homem de paz. No que depender de você, você não aumente a rivalidade pagando mal com o mal. Não estabeleça vingança, espere a ira de Deus, espere a justiça de Deus, espere a vingança de Deus se manifestar. E quando Deus manifesta, sai da frente. Se você entra na frente, fazendo a justiça com as suas mãos, você está impedindo Deus de fazer a justiça dele, e está sujando as suas mãos, e está ficando difícil você entregar uma oferta no altar, como diz a palavra, porque o seu coração te acusa, a sua consciência te acusa. Então, se o irmão não aceitar, se o irmão não quiser te perdoar, aí é o problema dele com Deus. Quem entende o que eu estou falando? Mas você e eu temos que fazer a nossa parte. Fala comigo. Relacionamentos são importantes. Por isso que a palavra nos ensina. Amém? Outro princípio, Mateus capítulo 6. Mas vamos terminar de ler Romanos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Difícil, né, irmão? Quem concorda que é difícil? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Amém? Fala comigo, fala, levanta as mãos, fecha os olhos. O maligno quer que você entre no campo da luta, da vingança, da maldade, pagar o mal com o mal. Fala, Senhor Deus, eu quero esperar na sua justiça, que o Senhor me ensine a não deixar a maldade humana penetrar no meu coração. Me ensina, ó Deus, a vencer o mal com o bem. Quem quer vencer o mal? Nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, somos humanos, somos de carne e osso, é claro, mas o nosso padrão, o nosso estilo de vida é vencer o mal com o bem. Você já ouviu falar do espírito contrário? Jesus falou, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Interessante, isso fala do espírito contrário. O mundo, o espírito que age no mundo é o espírito da vingança, da maldade, da violência. Mas o Senhor nos enviou como ovelhas. E a verdade é o quê? Que o Espírito de Deus prevalece sobre o espírito da maldade. Os corações serão quebrantados. Se não for a justiça de Deus, ela será muito mais forte do que a justiça das suas mãos. Então a palavra diz, olha, que você e eu possamos construir relacionamentos. Nós falamos dos extremos, mas agora eu queria falar um pouquinho sobre o dia a dia, que é o mais importante para nós. Graças a Deus aqui, penso eu que nós não vivemos nesses extremos, mas Mateus capítulo 18, verso 23, Jesus nos ensina duas posições diferentes que nós na nossa vida vamos viver. Talvez você esteja vivendo numa dessas duas posições, quando fala de relacionamento. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos.
e passando a fazê-lo, trouxeram o que lhe devia 10.000 talentos. Devia uma fortuna. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, e a sua mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou a dívida. Meu irmão, minha irmã, ele reconheceu a dívida e ele se dispôs a pagar. Então a primeira atitude que nós vivemos em relacionamentos é quando nós somos um devedor, mesmo que não seja intencionado, ou se foi por um momento que você perdeu a paciência e você manifestou uma atitude errada com o seu próximo, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser o seu colega de equipe, pode ser o seu irmão, alguém do trabalho, o seu próximo. A palavra diz que a atitude correta, quando nós erramos, não é achar ruim a pessoa ficar machucada, ou reclamar, ou nos cobrar uma atitude diferente, cobrar aquela dívida. A palavra diz que ele se quebrantou. Quem quer ser quebrantado quando você está em alguma atitude em falta com seu irmão? É difícil, é melhor não errar. Você concorda comigo? É melhor não errar, porque ninguém quer ficar em dívida e muito menos se humilhar para reconhecer que você errou. E quando você se humilha, nem sempre você encontra misericórdia. Fala comigo, é verdade ou não é? Mas faça a sua parte. Se você errou, tenta corrigir e deixa Deus trazer a solução. Mas o coração quebrantado para se humilhar e falar: tenha paciência, eu não vou agir assim, eu vou recompensar essa perda, eu vou recompensar esta ferida, eu vou ter uma atitude diferente a partir de hoje. Quem quer construir relacionamentos saudáveis na família, na convivência profissional, na convivência da igreja, entre nós, entre a nossa equipe, com os nossos irmãos. Meu irmão, minha irmã, ele falou, prostrando-se reverente, porque a natureza humana, ela não quer se prostrar, ela não quer reconhecer a dor dos outros, ela quer se justificar. É verdade ou não é? Geralmente, quando se pede perdão e se reconhece um erro, mas justificando o erro e ainda tentando responsabilizar quem se machucou, não funciona. Quem já caiu nessa armadilha? Não, eu fiz isso porque você fez isso. A parte do outro é com Deus, irmão. Quem quer deixar a parte do outro com Deus? Se não há sinceridade, se não há uma atitude correta, Deus vai julgar entre os irmãos, Deus vai julgar entre as atitudes certas e as atitudes erradas. Mas eu tenho que responder a minha consciência com Deus, eu tenho que responder perante a minha família, perante a minha equipe, perante a família de Cristo, perante aqueles que estão lá fora também. No que depender de vós, tenha paz com todos. E se em algum momento você se tornou uma pessoa que ofendeu, que você se prostre reverente, que você peça paciência e que você se disponha a reconstruir um comportamento, uma atitude, uma restituição para com aquilo que prejudicou a pessoa. Então, fala, o devedor tem que ser quebrantado.
Fala comigo, o devedor tem que ser quebrantado. Seja com o cônjuge, seja com o filho. Quantos pais já perderam o perdão para o filho? Levanta a mão. Ah, vai perder a autoridade. Não, está chegando o dia dos pais, né? Então, se você errou com o seu filho, peça perdão. E o pior, quando você erra com o patrão. E o patrão é exigente. Oh, meu Deus. Quem quer aprender a ser quebrantado para reconhecer o seu erro? Faça a sua parte, Deus vai te honrar. Você crê que Deus vai te honrar? Deus vai te honrar. Deus vai te levar as pessoas a valorizar em você uma atitude diferente, uma atitude cristã. Às vezes o testemunho vale mais que as palavras. Tem que ter as palavras, mas se não tiver o testemunho, as palavras não vai trazer ninguém para Cristo. É ou não é? Você concorda comigo? Então levanta as mãos. Fala, Senhor Deus, eu não posso viver só, mas eu quero construir relacionamentos saudáveis. Me ajuda, Senhor, a me esvaziar, a reconhecer os erros e me dispor a corrigi-los, para que eu possa viver em paz com todas as pessoas. Amém? Mas a palavra diz, a segunda parte é quando você está como o credor. Quando você é o credor, aí você fala assim, agora é comigo. A pessoa errou comigo, mas a palavra diz, seja paciente. Porque aqui mostra a pessoa que um dia ele era devedor, e ele falou, tenha paciência comigo. Mas outro dia ele foi o credor. Verso 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e garrando-o sufocava, falando, paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Olha, o que ele fez com o outro, agora a pessoa que devia a ele está fazendo com ele. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, mas lançou-o na prisão para que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor o chamou e lhe disse, servo malvado, perdoei aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, entregou os verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Olha o verso 35 e nós vamos terminar. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Aqui está falando uma parábola que Jesus construiu, mas falando, se você e eu não aprendemos a exercer a misericórdia e a suportar as falhas dos irmãos, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. O Senhor está falando, se você, no seu coração, não exercer misericórdia e compaixão para com as fraquezas do seu irmão, que você também tem, e talvez já machucou outros, você vai ver, o céu vai ficar de bronze, suas orações serão impedidas, você vai impedir a misericórdia de Deus de te alcançar. Quem não quer impedir a misericórdia de Deus de te alcançar? Porque o que nós alcançamos pelo mérito
é muito pouco. Mas o que nós alcançamos pela misericórdia e bondade de Deus é muito maior. Você quer viver na legitimidade do mérito, com um coração endurecido e sem disposição de amar os irmãos? Ou nós queremos viver debaixo da bondade de Deus e tendo paciência e perdoando os irmãos? Quem quer perdoar os irmãos, fica de pé conosco. Quem quer aprender a exercer, nós precisamos. Jesus orou, Pai, que eles sejam um como nós somos um. A unidade do Filho e do Pai. Era tão grande a confiança que o Pai enviou o Filho sacrificou a sua vida por amor ao Pai, para salvar a humanidade. Pensou que coisa maravilhosa? O diabo poderia ter falado, ou falou talvez para Jesus, mas por que o Pai te enviou? Por que você vai para a cruz? Quantas vezes, meu irmão, Deus quer te levantar, quer te abençoar, e nós ficamos apegados na dureza. A misericórdia, quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Nós temos que ser pessoas misericordiosas. Quem quer ser uma pessoa misericórdia? Semear misericórdia nos relacionamentos. Mas não é fácil, nós erramos muitas vezes. Fala, um dia eu sou devedor. Aí fala, quebrantado. Fala, outro dia eu sou credor. Fala, misericordioso. A roda gira. Quem já andou de roda gigante? Um dia tu está lá em cima, outro dia tu está lá embaixo. Semeia misericórdia lá em cima e seja quebrantado lá embaixo, porque a roda vai girar e você vai subir de novo. Amém?